Salve meus irmãos corintianos, se inscreva no canal e deixe seu like para mais notícias do Corinthians. Vamos à notícia. Quando Renato Augusto volta? Meia inicia nova etapa antes de poder reforçar o Corinthians. Meia se machucou no dia 6 de abril, mantém tratamento no CT e pode ser reforço nas decisões. A lesão de Renato Augusto, camisa 8 do Corinthians, completa um mês neste sábado. Foi na noite de 6 de abril, em Montevidéu, que o meio-campista foi escalado como titular diante do Liverpool. Jogou por 14 minutos, mas sofreu uma lesão no menisco do joelho direito. 5 dias depois, em 11 de abril, passou por uma artroscopia no Hospital São Luís, em São Paulo. Além de boa parte do jogo contra o Liverpool, em que o Timão venceu por 3-0, o meia já esteve ausente em 7 jogos. Neste período, o Corinthians somou 5 derrotas e só 2 vitórias. De longe, Renato viu a equipe ser comandada por 4 técnicos diferentes, palpitou junto à diretoria na escolha de Vanderlei Luxemburgo e dentro do CT Joaquim Grava, tem trabalhado de forma árdua para conseguir voltar ao time que inegavelmente sente a sua ausência. Na última segunda-feira, Renato iniciou uma nova fase do tratamento, que o clube definiu como um período de transição. Na prática, trata-se de um trabalho de campo, mas ainda sem contato com bola. Em paralelo, o meia faz trabalhos físicos em caixa de areia e também na academia do CT. Primeiro tem a fase clínica de controle de dor, de edema e de perda de massa. Depois tem a fase funcional, em que ele começa a trabalhar na academia em ambiente controlado. Depois avança para o campo, caixa de areia, uma fase já pensando na performance junto com o funcional. É nesse momento em que ele está. A seguir, virá a fase de transição com bola, até que ele comece a participar de atividades com o grupo para, enfim, ter a liberação total para voltar a jogar, explicou Bruno Maziotti, coordenador da área de saúde e performance do Corinthians. Maziotti, que é fisioterapeuta, tem longa relação com Renato Augusto e conhece as particularidades físicas do atleta. Ele vem evoluindo com segurança, se sente confortável e não estamos apressando nada, comenta o profissional. Não há, no momento, uma data prevista para que o Corinthians volte a contar com Renato Augusto, mas o departamento médico tenta deixá-lo apto para as decisões que o time terá nas oitavas de final da Copa do Brasil e nos jogos da reta final desta fase da Libertadores. Internamente, porém, o discurso é de que é preciso muito cuidado com os joelhos de Renato, que desde o ano passado vem sofrendo com intercorrências. A volta aos jogos, portanto, dependerá da evolução, mas é certo que não está em campo nos jogos contra Fortaleza, dia 8, e Botafogo, dia 11. Ao término da próxima semana, o jogador pode até iniciar uma nova fase com treinos com bola no campo. Assim, a tendência é que siga fora no clássico contra o São Paulo, dia 14, sendo hoje uma dúvida para o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, dia 17. A partir do momento que ele vai evoluindo, vamos traçando metas e prazos. Esse período de recuperação que foi dito, entre 6 e 8 semanas, é o padrão, mas tudo depende do contexto. Se a cirurgia correu bem, se teve alguma intercorrência, se é um joelho que já passou por cirurgia. Se esse prazo vai variar para frente ou para trás, o que determinará será a capacidade de o Renato executar o que pedirmos nas próximas semanas, detalhou Maziotti. Renato fora de campo. Apesar de não estar jogando, Renato tem participado do dia a dia do Corinthians. O meia foi um dos jogadores que teve conversa particular com Cuca no dia em que o treinador tomou a decisão de sair do Timão por conta da pressão externa contra seu nome. No dia seguinte, Renato esteve na Neoquímica Arena para o duelo contra o Remo. Foi inclusive de ônibus, junto de toda a delegação. Depois do anúncio de Cuca, ficou em contato com a diretoria para saber como estavam as negociações com os técnicos que eram prioridade, como Tite e Mano. Quando o nome de Luxemburgo foi escolhido como alvo, Renato foi consultado, ouviu as razões da diretoria e concordou com a decisão de seus superiores. Antes, buscou informações junto a pessoas que conhece no futebol para tentar saber como havia sido os últimos trabalhos de Luxa. Diante dos dias turbulentos no Corinthians, Renato buscou se preservar. O meia participaria como palestrante de um seminário da Federação Paulista de Futebol nos dias 27 e 28 de abril, em curso voltado a profissionais do futebol, cujo tema seria resgatando a essência do futebol brasileiro. Para não ter se expor diante dos problemas do Corinthians, cancelou sua participação. Obrigado por estarem aqui, deixe seu like e até a próxima.